Saúdo a todos os nossos estimados irmãos e internautas, bem como também os ouvintes do programa Hora Milagrosa, que também irá acompanhar a nossa reunião online. Desejo a todos muita paz, muita saúde, muita felicidade, e nós estamos reunidos para mais uma reunião de oração. É muito bom que todos os nossos irmãos estejam preparados em sua casa e até mesmo no seu trabalho, para podermos então meditar todos juntos na reunião, neste momento de fé, estarmos ligados com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo e todos os santos e anjos dos céus. Convido todos que estão sentados para que se coloquem em pé. Cantemos neste momento o hino de número 1, Igreja Forte. Na sequência, convido todos para que se coloque em sentido de oração. Vamos pedir a bênção do nosso Pai Celestial para a nossa reunião. Oremos. Bondoso Deus, nosso querido Pai Celestial, é grande a nossa alegria e o nosso contentamento por estarmos reunidos na Tua Santa Igreja. Hoje, nesta reunião santa de oração, destinada ao Espírito Santo do Pai, pedimos ao Senhor as Tuas santas bênçãos, pedimos também o Teu amparo e a Tua proteção, bem como também o amparo e a proteção de Jesus nosso Senhor, da nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da querida e Santa Avó Rosa, o venerado Espírito Consolador, da promessa de Jesus nosso Senhor e do santo e querido irmão Aldo. Momentos alegres, momento de paz, momento de harmonia e de união, quando nós estamos reunidos na Tua Santa Igreja. Hoje, nesta reunião santa de oração, no final, teremos um momento de falarmos com Deus, de dedicarmos a Ele a nossa oração, de agradecimento e pedir a Ele que nos abençoe, que nos fortaleça, principalmente por este momento difícil e delicado, onde nós precisamos muito do amparo e a proteção dos céus, do amparo e a proteção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por isso, Pai, eu tenho certeza que o Senhor está tomando todas as providências. Eu declaro a nossa reunião de oração iniciada em Teu Santíssimo Nome. Amém. Convido todos neste momento para nos ajudar a cantar o hino de número 82 do nosso inário. Ó Santo Espírito. Amen.
Neste momento, nós iremos ouvir os hinos que estão programados pelo coral. Devem ouvir com muita atenção e meditar também em sua letra e em sua melodia. Sentirão um grande alento e um conforto espiritual dentro de si. Jesus, ó meu Senhor, aqui estou a suplicar mais forças do teu poder, pois quero sempre contigo estar. O mundo perdido está sem tua graça, ó meu Senhor, vivendo em desventura, em amargura e em terror. Senhor,
Queridos e estimados irmãos, chegou o momento de todos nós estendermos as nossas mãos. Este momento de estender as mãos é exatamente oferecer a nossa oferta, cuja oferta ela é exclusivamente destinada para a obra da Igreja Apostólica. Uma oferta que ajuda a levar esta palavra a diversos pontos deste país e que também ajuda a manutenção da obra de nossa igreja, espalhada por diversos pontos, onde nós temos a grande esperança de podermos levar esta palavra dentro dos lares, através das ondas do rádio, pelo nosso programa A Hora Milagrosa. Programa A Hora Milagrosa, quando ele adentra nos lares das pessoas de bom senso, que ouve com muita atenção, que ouve com carinho, sentem dentro do lar um gozo, uma alegria imensa e o desejo de ouvir mais e mais a voz da Igreja Apostólica, transmitida através do programa radiofônico A Hora Milagrosa. E a doutrina também, os ensinamentos que são ministrados através do programa. Lembra os senhores e senhoras que tudo isto tem um custo muito elevado. Vai uma somatória de dinheiro muito grande, mas se faz necessário, porque a igreja realmente precisa ser conhecida em diversos pontos deste país. Além do mais, quando nós levamos o programa Hora Milagrosa, estamos levando a paz para dentro dos lares, levando também o amor, levando o incentivo da fé e na confiança em Deus, em Jesus, na Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, na querida e Santa Vó Rosa, e no grande profeta de Deus, o nosso querido e santo irmão Aldo. Além de nós levarmos esta palavra através das ondas do rádio, temos a oportunidade também dos envios dos pastores, enviar os mensageiros de Deus por diversos pontos deste país, em locais perto de nós e também locais bem distantes, onde nossos pastores passam horas e horas para chegar até a sua cidade, para dar uma mensagem de paz, para dar uma mensagem de alegria, uma mensagem de conforto, uma mensagem de incentivo. Mas isto também tem um custo, e este custo é alto. Mas nós confiamos nos irmãos, confiamos na igreja, confiamos em todo o povo apostólico. Primeiramente, em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus nosso Senhor, na Mãe Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, no profeta irmão Aldo, e confiamos também na nossa irmandade, que irá atender o pedido da igreja em relação às ofertas. Daí eu dizer aos senhores, senhoras, estimados irmãos, que semanalmente o Conselho Deliberativo, ele publica mensagens no nosso boletim de incentivo em relação à oferta. Isso porque nós precisamos mesmo do seu apoio. E nesta semana, tem mais uma palavra do Conselho, incentivando a todos nós, o quanto é bom fazer alguma coisa pela obra da Igreja Apostólica. Convido todos para acompanhar comigo atentamente a leitura do boletim, o qual eu posso fazer neste momento. Ofertas para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, como é do conhecimento de todos os irmãos, estamos passando por dias difíceis.
onde há uma preocupação muito grande com relação à saúde e subsistência. Outra preocupação é referente à economia mundial, que sofre as consequências de uma paralisação global. E a igreja igualmente já está sendo afetada financeiramente. Temos muitos compromissos compulsórios, tais como contratos de prestação de serviços, como o da hora milagrosa e diversos aluguéis, além de pastores itinerantes e funcionários que possuem contratos empregatícios com a igreja. Estimados, estamos tomando as devidas medidas de contenção e precaução para manter a estabilidade de nossa obra, inclusive restringindo várias obras e adiando novas construções, reformas e compromissos. Estimados irmãos, sabemos e compreendemos a situação, mas pedimos ao seu coração que nos ajude neste momento difícil. Se não houver reuniões em suas congregações ou congregação, faça depósito ou transferências bancárias, para que possamos cumprir nossas obrigações assumidas e dar a subsistência aos nossos funcionários e contratados. Nós, do Conselho Deliberativo, temos muita confiança e esperança no povo apostólico, em nos ajudarem a vencer todas as dificuldades e lutas que se apresentarem em nossa frente. A união e a dedicação neste momento são a prova de nossa fé e amor pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima e, acima de tudo, por nosso Deus, que sempre nos ensinaram a valorizar a nossa Igreja Apostólica. Tenham muita fé, ânimo, coragem, perseverança, paz, saúde e felicidade em seu viver, com as bênçãos preciosas de Deus, nosso Pai, e de todos os seus santos. Nós, da direção da igreja, estamos dedicados e empenhados para vencermos esta fase difícil, e sempre em oração, pedimos aos nossos santos o amparo para todos os irmãos e a misericórdia por esta humanidade. Como os irmãos então puderam ouvir em uma altura do trecho deste boletim, principalmente falando dos momentos difíceis, os quais já afetaram a obra de nossa igreja, já afetaram em todos os sentidos. Mas meu irmão, minha irmã, você jovem, que ama a sua igreja, que ama os santos de Deus, que ama a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, sabem que esta igreja é deles. Por que eu digo que é deles? Porque veio dos céus, veio de Deus, foi formada exatamente por Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, são obras de Deus, exatamente para dar a oportunidade à humanidade de vir conhecer a palavra da Igreja Apostólica, de vir conhecer a palavra do nosso querido e santo Irmão Aldo. Se puderes, como na sua cidade não tendo reunião, ou reuniões, porque temos lugares que tem reunião 3 vezes por semana, não havendo reunião na sua cidade, meu irmão, não meça um sacrifício, dirija então a uma instituição financeira,
aonde a Igreja Apostólica mantém conta, façam a sua oferta. É a mesma coisa de você estar fazendo em nossas reuniões. Nós, do Conselho, automaticamente recebemos esta oferta e administraremos ela da melhor forma possível, principalmente no que tange a manutenção e o desenvolvimento da obra da Igreja Apostólica na terra, principalmente mantendo as nossas portas abertas e o envio dos nossos mensageiros, que são os ministros de culto religioso, levando a palavra do Santo Irmão Aldo, levando a palavra do Consolador aos corações dos filhos de Deus. Para isso, nós disponibilizamos as contas bancárias, as instituições, os nomes, aonde a igreja mantém conta, para poder então ter os seus recursos para dar continuidade à obra. A obra no geral, aqui na sede, nas congregações, por mais contenção que fizemos, por mais cuidado que estamos tendo, delimitando, mas não podemos parar. É como diz a palavra, para por quê? Se nós temos Deus à frente, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo à frente. Então, não podemos parar. Tomem nota exatamente dos bancos, os quais serão disponibilizados logo mais aqui na tela da nossa igreja para todos tomarem conhecimento, mas eu passo a ler para reforçar, e é muito bom que anotem. Bancos disponíveis para depósitos ou transferência em nome da Igreja Apostólica. CNPJ 62 771 134 0001 dígito 63. Repito, 62 771 134 001 dígito 63. Banco Bradesco, agência 0097, conta corrente 1061 dígito 8. Banco Itaú, agência 0525, conta corrente 90294, dígito 6. Caixa Econômica Federal, agência 0270, conta corrente 107, dígito 8, código de operação 003. Banco do Brasil, agência 0583, dígito 5, conta corrente 32676, dígito 3. Essas são as instituições aonde a igreja mantém sua conta. Porém, faço uma ressalva da Caixa Econômica Federal. Se forem fazer o depósito fora das instituições financeiras, fora da agência bancária, como alguma rede credenciada que a Caixa tem, lembro aos senhores, meu irmão, minha irmã, que tem limite. Fora das agências, nos locais credenciados pela Caixa Econômica, tem limite diário. Então é bom dirigir direto à agência ou nos outros bancos, os quais anunciamos, os quais não têm limite de depósito diariamente. Contamos, portanto, com os senhores e senhoras e esperamos pela sua ajuda. Agora, neste momento, peço que curve a sua cabeça, vou fazer a breve oração para consagrar a ofertas dos irmãos. Oremos. Santo Irmão Aldo, grande profeta de nosso Deus,
Neste momento, Santo Irmão Aldo, nós queremos primeiramente agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossa igreja, por nossa família e pelo povo apostólico. Eu digo ao Senhor que nós iremos ajudar a tua igreja. Teus filhos, no geral, irão contribuir. Estas ofertas, eu declaro ela consagrada, porque ela é destinada à manutenção da tua obra na terra. Mas eu peço a bênção do Senhor e a bênção de todos os santos e a de Deus nosso Pai poderoso, que abençoe a família apostólica, o lar de todos os teus filhos, inclusive dos internautas e dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa. Pai, nunca deixe faltar o pão de cada dia na mesa desses teus filhos, mesmo neste momento difícil que o nosso país está atravessando, onde está afetando a economia e até mesmo o trabalho de alguns. Mas o Senhor, com teu poder, a Santa Avó Rosa com poder imenso, Jesus também com poder imenso, a Mãe Maria Santíssima cobrindo todos, Santo Irmão Aldo com a mão poderosa, abençoe o nosso país, abençoe até mesmo outras nações, aonde temos família apostólica, todos os teus filhos, nunca falte o pão na mesa deles, para manter o lar e ter um meio para ajudar a tua igreja. Por tudo, a nossa gratidão, e eu confirmo a oferta consagrada. Amém. Cubra-me com teu manto,
Prezados, como é bom terem todos conosco, acompanhando a nossa reunião online. No seu lar, até mesmo no seu trabalho. É muito bom demais. Hoje é uma reunião de oração. É um momento de falar com Deus. No final da reunião, será reservada alguns minutos para todos orarem. Eu pediria, como pastor da Igreja Apostólica, que neste momento deixasse um pouquinho de lado as atividades, dedicasse seu tempo para acompanhar a nossa reunião, dedicar o seu tempo para estar numa comunhão perfeita com os céus, perfeita com o irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa. Mas se não houver possibilidade aonde você está, devido ter as suas atividades, não se preocupe, mantenha a comunhão, porque Deus te vê, está vendo aonde os senhores estão, ou individual, aonde cada um está. Não somente Deus vê, como também Jesus, todos os santos. Hoje, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles não descuidam de nenhum de nós, assim como nós temos Ele gravado na nossa alma, no nosso coração, como santos vivos, poderosos, de grande poder. Então, se puderem, acompanhem a nossa reunião de oração, adentrando em seu lar. Lares que muitas vezes passa por um momento delicado, quer seja familiar, quer seja momento de dor, momento de sofrimento, por que não dizer até mesmo um momento de angústia. Mas eu digo a você, não se desespere. Não se desespere. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Santo Irmão Aldo é por nós, quem será contra nós? Se a Santa Avó Rosa está conosco, não podemos jamais deixá-la, porque quem está com ela tem a força, tem a bênção, tem a recompensa. Então, se você estiver passando por alguns desses momentos, leve seu pensamento aos céus. Firme seu pensamento a partir deste instante. Somente se locomovam de um local para o outro no motivo justo. Vamos falar e meditar sobre a fé em Deus. Tema: a fé em Deus. Ter fé em Deus, meus irmãos, é saber que Ele tem poder para fazer o que quiser. Ter fé em Deus é saber que Ele ouve as nossas orações. Ter fé em Deus é saber que Ele nos atende em
todos os momentos da vida. O que nós não podemos é distanciar de Deus. Pastor, como que é distanciar de Deus? Distanciar de Deus, meus irmãos, é perder a comunhão com Ele, é deixar de fazer a sua vontade, é deixar de observar as suas leis, é deixar de observar os seus ensinamentos. Perder a comunhão com os santos de Deus é a mesma coisa. Deixar de fazer a vontade desses santos. Por exemplo, o santo irmão Aldo. Nós falamos e professamos que amamos profundamente. E muitas vezes chegamos até cantar em alguns de nossos hinos. Sem ti, não seria ninguém. Outra hora, sem ti, não saberia viver. Irmão Aldo, precisamos do Senhor. Abrimos o nosso coração, demonstramos a Ele a nossa fé. Que quando eu falo depositar a fé no irmão Aldo, na Santa Avó Rosa, é a mesma coisa de estar a fé em Deus. Porque, além deles serem, no caso, ele e a Santa Avó Rosa, obras de Deus, são santos poderosos, que governam esta igreja, que alimentam o povo, que vivifica a nossa alma, a nossa fé, e que nos ajuda a vencer o nosso dia a dia e os obstáculos da vida. Principalmente nós sabíamos pela doutrina que chegaria o tempo de muito trabalho, tempos trabalhosos, e chegaria o tempo que teríamos que provar a nossa fé, a nossa confiança, constantemente, de dia, de noite, de madrugada, e por que não dizer, a cada segundo do nosso dia a dia. Porque além de estarmos atravessando dias difíceis, ou difíceis em todos os sentidos, principalmente em relação a doenças, a enfermidades, desemprego, etc. Mas, meu irmão, a sua fé nunca pode e nunca poderá ser abalada. A sua fé jovem, mocinho, mocinhas, que muitas vezes não parou para orar nem um dia sequer, para olhar para os céus e dizer obrigado, meu Deus, que ainda não parou para agradecer o irmão Aldo pela vida, por mais um dia. Pare e pensem, sem a fé, é impossível vencer nos dias atuais. Principalmente neste momento que estamos sendo obrigados, devido à força da lei, de ficarmos em nossa casa, em nosso lar. Mas nós não podemos ficar distraído, preocupado. O dia de amanhã pertence a Deus. Eu tenho que viver a cada momento em comunhão com Ele. Tenho que viver a cada momento com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, sempre pautado na doutrina e na disciplina da Igreja Apostólica. E como alimentar esta fé, pastor? Ouvindo nossos programas dentro do lar, a hora milagrosa, meditando ali no programa, orando junto com o oficiante daquele dia, orando todos os instantes,
pedindo para Deus, para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, ou para um anjo mais pequenino que seja, para lhe ajudar, para que você seja forte. Não fique preocupado demais, não tenham medo de nada. Abre o seu coração, mostre para Deus a sua alma limpa. Como diz a letra de um hino do coral, alma preciosa, manter sempre limpinha. Esta comunhão precisa ter, e ter a fé alimentada constantemente, todos os momentos alimentar esta fé. Levantar pela manhã, agradecer pela noite. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Santo Irmão Aldo, pelo Senhor ter me dado uma noite de paz. Embora eu tenha luta, mas a sua paz permanece comigo, irmão Aldo, permanece comigo, Santa Avó Rosa. O manto de Maria me cobre de dia, de noite, de madrugada. Obrigado, meu Deus. Terminou mais um dia. Obrigado pelo dia. Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por o Senhor ter me ajudado a eu manter a minha fé viva no Senhor. E se houver alguma falha em mim, meu Pai, que o Senhor me perdoe, para que eu seja verdadeiro filho seu, verdadeira filha sua. Irmãos, olha que agradecimento, olha que petição bela, bonita. Lembrar também, meus irmãos, na sua oração, da humanidade. Não ficar reclamando que está acontecendo isso, acontecendo aquilo ou aquilo outro. Não se juntar com pessoas que às vezes, ao invés de agradecer a Deus por todos os momentos, muitas vezes abre os lábios para proferir palavras que não é boa, murmurar, reclamar. E alguns chegam até mesmo a blasfemar. Onde está o Deus que não me ouve? Ele não para fazer a autoanálise da sua vida, a autoanálise do seu comportamento, do seu dia a dia, dos momentos que precisam muito estar ligado a Deus. Mas meu Pai, que sabe de tudo, que vê tudo, conhece tudo, Ele está preparado para ajudar. Ele está preparado para lhe orientar, ouvir a sua oração e lhe abençoar. Irmãos, antes de eu ler o boletim, eu digo a você, a oração nunca é demais, nunca é demais. Mesmo que tenha algum jovem, ou algum menino, menina, crianças, que pode até falar, eu não sei orar. Mãe, pai, senta ao lado dele, ensine a orar, ensine a ter fé e manter a fé viva em Deus e no Santo Irmão Aldo. Manter a fé viva na Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador e o Irmão Aldo, pastor de nossas almas. Ou até mesmo ensinar aquela oração do Pai Nosso. Uma oração muito conhecida, fácil, e hoje ela é cantada também em nossos hinos, que é exatamente de aprender e gravar dentro de si. Ali fala tudo sobre o amor, sobre o perdão, de como fazer a vontade de Deus para receber as bênçãos. Irmão, se formos ficar preocupados com tudo, esqueceremos da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo. Por que esqueceremos? Porque iríamos ocupar a nossa mente, o nosso cérebro, para outras coisas. Quando na verdade, a nossa mente deve estar ocupada
com as coisas dos céus. E quais são estas coisas dos céus? A doutrina de Jesus, que foi selada com o seu sacrifício, mantida pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. Então, como eu disse lá no início, ter fé em Deus é saber que Ele tem poder para fazer o que quiser. Mas muitas vezes, Ele prova a nossa fé até o último momento. Isso não quer dizer que Ele está nos desamparando. Não. Ele está provando a nossa confiança, a nossa comunhão com os céus. Por isso, esta reunião, eu vou te perguntar, qual o valor que você atribui a ela? Uma vez que ela vai te dar a oportunidade de você orar, logo mais, por alguns minutos. Qual o valor? Meu irmão, ela tem um valor espiritual imenso, porque falamos diretamente com Deus, com o irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa. É como diz a letra de um hino, né? A oração de um justo sempre é ouvida nos céus. A única coisa que ele pede é que sejamos justos em Deus. E ser justos em Deus é não deixar de fazer a sua vontade. Pelo contrário, é obedecer tudo que Ele nos deixou. Tem uma palavra nas Sagradas Escrituras que diz o seguinte: por causa da iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. Mas nós não podemos estar incluso ou inserido nesta palavra. O amor de muitos se esfriará. Não, muito pelo contrário. Devemos manter acesa a chama da nossa fé, sem fanatismo. Sem fanatismo. Devemos manter acesa a nossa confiança. O irmão Aldo, ele conhece o seu lar, ele conhece o seu dia a dia, ele conhece a sua luta, ele conhece os seus problemas. A Santa Avó Rosa também conhece a sua luta e o seu problema. Eles sabem até onde você aguenta essa pressão. Eles sabem. Mas eles nunca te deixam só. Mesmo naquele momento de enfermidade que aparece perante os homens, sem solução, para Deus, para os seus santos, tudo tem um meio. E eles utilizam exatamente da obediência, a confiança e a fé. Mesmo se estiver alguém que tenha passado por um processo cirúrgico, onde a família preocupada, pai, mãe, irmãos, filhos preocupados, calme. Não se desespere. O irmão Aldo está aí no seu lar junto com a Santa Avó Rosa. O anjo mais pequenino enviado dos céus está aí no seu lar, porque são enviados de Deus. E quando eles são enviados, eles vêm exatamente para abençoar e ver as nossas obras, o nosso dia a dia e a nossa obediência. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Então,
nesse momento que você está mais família dentro do lar, vou te dizer, converse mais entre família, ame mais entre família, fale mais da sua fé, da sua igreja, reúnam-se todos para orar. Momento de oração, é momento de oração, não é momento de dialogar, conversar e distrair, é momento de fé, é momento de uma unidade de espírito perfeita com o nosso Pai. Tudo bem? Acompanhe comigo a palavra que está neste boletim para conhecimento de todos. A fé em Deus, este é o título. Falando aos seus discípulos, diz a palavra, sobre a fé, disse o Divino Mestre: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Meu irmão, neste parágrafo aqui é importante a gente fazer uma reflexão, né? Não adianta nada pedir a Deus, a Santa Voz, Santo Irmão Alto, ou até mesmo a Jesus e a Maria Santíssima, se o coração estiver cheio de qualidades que não são boas, e até mesmo, podemos dizer, de iniquidade, de sentimentos que não são bons, e até mesmo até de rancores, ou de inveja, ou de ódio, de alguém, deste ou daquele, não adianta nada. A sua oração não vai passar de simples labial. Mas o Pai, ou os santos, não tem como ouvir. Porque o coração está ocupado. A boca está falando, mas não está saindo de dentro da alma o pedido. E nem o agradecimento, e nem os louvores não está saindo de dentro da alma. Por isso que quando ora-se a Deus, precisa estar de coração limpo e puro. Somente no dia de oração? No dia de reunião? Não, todos os dias. Porque nós precisamos de Deus para vencer todos os minutos da nossa vida. Precisamos dele para vencer. É impossível o ser humano vencer sozinho. Não tem como. Então ele precisa de Deus para vencer. Então ele precisa estar limpo, bem, todos os minutos da vida. Mas prossegue a palavra do boletim. Ter fé em Deus é saber que Ele existe e tem todo o poder para fazer o que quiser. É ter a confiança absoluta nele, sabendo que atende todos os seus pedidos, justos, né? Desde que seja de espírito perfeito e puro. O homem justo e santo é semelhante ao Espírito de Deus, e por isso toda palavra que sai de sua boca é ouvida, e tudo que for determinado por Deus, por ser de justiça, será feito pelo seu Espírito Santo. A fé
é também o conjunto de princípios doutrinários verdadeiros, sábios e infalíveis, que fundamentam a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Para se possuir a mesma fé em Deus que Jesus Cristo teve, pela qual operou tão grandes sinais, é necessário que se adote a prática de tudo que ele ensinou, para ter a mesma santidade e o merecimento que sempre teve. Porquanto ele mesmo disse assim: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Tu perceberam também que não tem como deixar de estar numa comunhão de espírito com Deus. Não tem como deixar de estar em comunhão de espírito com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima, com o Santo Irmão Alto. Nós precisamos dele todos os minutos. No nosso translado de casa para o trabalho, de casa para a escola ou a faculdade, no retorno das nossas atividades, precisamos deles. Tudo que vamos fazer, precisamos deles. Ai de nós, meus irmãos, se não fosse a existência desta igreja na terra. Quem iria nos ensinar esta verdade dos céus? Quem iria nos ensinar sobre o amor a Deus, sobre o amor a Jesus e a fé nestes santos? Talvez faríamos coisas pensando que estávamos agradando a Deus, mas não estaríamos, porque não tinha ninguém para ensinar o certo e o errado. Mas graças a Deus, quando o Pai encontrou pessoas qualificadas, santificadas, que Ele pôde dar início à sua igreja na terra, e nela colocou uma santa e um santo para nos ensinar a regra de o bom viver e ensinar a manter a comunhão perfeita com o Pai. Aí aprendemos a fazer a vontade deles. E aprendemos como amar a Deus é muito bom. Mas não de boca, mas em todos os sentidos. Amar de corpo e alma. Ora, no dizer de nosso Senhor Jesus, qualquer filho de Deus pode praticar a mesma fé, para santificar-se e fazer a vontade do Pai em tudo na sua vida, de maneira que chegue a ser santo assim, como Jesus sempre foi. Mas para o exercício do poder do Pai, como teve Jesus, além da fé e da perfeita santidade, é só para quem Deus determinou, como no caso da Santa Avó Rosa e de seu sucessor, o Santo Irmão Alto, os quais hoje são herdeiros deste poder. Nos dias atuais, quase não há fé, por causa das múltiplas interpretações dadas ao Evangelho de Cristo. Para alguém falar em nome de Jesus, precisa seguir inteiramente sua doutrina. Caso contrário, não será ouvido e nem atendido em suas orações. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Isto disse Jesus, mostrando que se deve adotar sempre a mesma doutrina, o Evangelho do Reino dos Céus. É daí nós dissermos sempre aos nossos irmãos, inclusive aos nossos mensageiros, que procure manter a fé, manter a confiança e levar ao povo apostólico a fé, ensinar o povo a não se desesperar por qualquer coisa, não se desanimar, não perder a motivação de frequentar as nossas reuniões.
Não perder a motivação de estar presente constantemente em qualquer trabalho de nossa igreja. Lembrar sempre a eles que ao lado dele tem um anjo, tem um santo, tem um poder de Deus, poder do irmão Aldo ali presente, e que está vendo a fé, a sinceridade da fé da família apostólica. Por isso, meu irmão, diz o seguinte: crer em Jesus Cristo é aceitar a sua doutrina, porque a verdadeira fé, ela é dinâmica, viva e corajosa. Assim, o que tem fé deve ter a ação. O Senhor disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Por isto, a Igreja Apostólica faz as obras de Jesus, através do Espírito Consolador e do Santo Primaz, que a dirige em tudo. Então perceberam? Nós somos guiados e dirigidos por Deus. Volto a dizer, a sua fé nunca poderá se ofuscar, nunca. Pelo contrário, tem que estar sempre acesa. As obras de Cristo foram sempre em benefício do homem e do reino de Deus. Ele sempre ensinou a verdade e curou os enfermos que creram. Cumpriu-se, portanto, o que fora dito pelo profeta Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar boas novas aos mansos e humildes de coração. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Muito bem, palavras belas de incentivo para o povo apostólico. Volto a dizer, vale a pena ser justo, fiel, obediente e praticante da doutrina e da disciplina desta igreja. Porque quando pedires, serão ouvidos. Diz ainda: chegou Jesus numa das sinagogas dos judeus e encontrou ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que estava com ela e a escravizava havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, clamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E estendeu as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Como o príncipe da sinagoga o criticou por haver curado a mulher no dia de sábado, Jesus respondeu-lhes: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta mulher de Abraão, a qual há 18 anos o poder do mal tinha presa? Meu irmão, Deus realiza uma obra perfeita, cura os enfermos, sara a dor daquele que crê. Mas muitas vezes sofre crítica, onde alguém, por não possuir a mesma fé, a mesma confiança, os mesmos ideais e objetivos, dizem que foi a medicina que curou, que deu alívio. Mas, meu irmão, Deus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo
Não foram eles que deram a sabedoria aos doutores, cientistas e outros? Sim, deram a sabedoria. Mas Ele nos deu exatamente a fé naquilo que nós professamos e confiamos. E Ele mostrou a nós que o poder da oração é muito grande, que através da oração vence todos os obstáculos, todos os problemas, e haja o que houver, fale o que quiser, faça uso da sua fé e da sua confiança. Volto a dizer, sem fanatismo. Não precisa ser fanático, porque Deus ouve, Deus atende o justo e acompanha os passos do justo em qualquer local. Então não precisa ser fanático, não precisa ficar gritando, não precisa nada disso. Basta fazer o uso da fé com muita confiança. Nesta passagem, o Divino Mestre esclareceu, por exemplo, que há algumas paralisias que são tipos de escravidão do maligno. A cura, segundo esta doutrina, é, portanto, uma autêntica obra de fé. Isto faz hoje o Consolador e o Santo Sucessor, dando-lhes liberdade, saúde a muitos. Pois bem, as obras confirmam a fé. Por isso que se alguém diz que tem fé e não tem os frutos de uma vida santificada, engana-se a si mesmo. Qualquer pessoa pode ter fé em Deus, esforçando-se para compreender a doutrina de Cristo e do Consolador. Porém, será nula se continuar no pecado, ou se houver timidez, desânimo, ou ainda ideias tradicionais que contradigam a verdade. A frieza espiritual é um tipo de desânimo que tem arruinado a vida de muita gente. Muitos dizem que têm fé, mas nem todos têm os frutos da fé. Então, aos que não têm este fruto, o que estará faltando? Ora, como disse o apóstolo São Pedro, precisa acrescentar a fé à virtude. E a virtude são as qualidades boas do Espírito. São os frutos do Espírito Santo, a saber, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e humildade. Deve ainda mais acrescentar à fé a piedade. E piedade significa observação e prática rigorosa de todos os preceitos estabelecidos por Deus no Evangelho do Reino dos Céus, para a vida do homem santo. Os que combatem esta fé e as manifestações do poder de Deus, através da Santa Alvorosa e de seu sucessor, para a cura dos enfermos, estão em trevas, pecam contra o Espírito Divino. Este parágrafo confirma o que eu disse minutos atrás. Alguns não entendendo, quando se realizam sinais, obras e maravilhas, muitos falam: sarou por causa da medicina. Outros dizem: sarou por causa disso e por causa daquilo. Volto a lhe dizer, Deus, Ele faz de tudo pela humanidade, mas Ele quer que permaneçam firmes e as suas obras realmente sejam fruto da sua fé. Quantas vezes nós ouvimos de pessoas que, passando por um momento difícil, podemos dizer mesmo um processo cirúrgico, doutor dizer ou doutora dizer: só por Deus. E outros dizem: você tem fé? A senhora tem fé? Então confia nos seus santos, pede para os seus santos, porque somente por eles, porque por nós, da medicina,
muitas vezes não temos como solucionar o problema. Aí o nosso irmão, a nossa irmã fala, né? Da fé e diz: e eles vão abençoar o senhor, doutor, ou a senhora doutora, a sua mão. E os doutores ou doutoras agradecem: muito obrigado. Mas eles mesmos falam: usa da sua fé, porque muitas vezes, pelo nosso alcance, não conseguimos fazer nada. Então veja, meu irmão, como é bom manter a fé em Deus, no irmão Aldo, na Santa Avó Rosa, e não se desesperar diante de um problema e de uma dificuldade. Tenha na sua mente: o irmão Aldo faz o de melhor, a Santa Avó Rosa faz o de melhor para a sua pessoa, e Deus aprova o que estes santos fazem, porque eles sempre fazem o de melhor para o Filho de Deus. Note que antes de Jesus cumprir a sua missão, ninguém pedia nada em seu nome ao Pai, pois o mesmo não era conhecido. Porém, tendo Jesus cumprido sua missão, afirmou que tudo o que fosse justo que pedissem ao Pai em seu nome, ser-lhe-ia concedido. Assim também se deu com o nome da Santa Avó Rosa, antes dela receber o galardão de Espírito Consolador. Não pedíamos nada em seu nome. Agora, neste momento, nos tempos presentes, tendo ela sido elevada pelo Pai e por Jesus à posição de Espírito Consolador, fazemos as orações em nome dela também, mesmo porque é a santa que protege os apostólicos, que consola, que cura os enfermos e liberta os que creem, fazendo assim as obras do Pai. Da mesma forma se dá com o nome do santo irmão Aldo, sendo ele coroado em seu galardão, fazemos as nossas orações em seu nome também. Os fiéis apostólicos provam a sua fé em Deus pelo seu bom testemunho, dizendo a verdade, agindo com justiça, honestidade e bondade, produzindo os frutos naturais de filhos de Deus, de modo que revelem as virtudes do seu coração, e também pela confiança e esperança no Consolador, criado por Jesus, e no testemunho que dão a respeito das bênçãos recebidas através da intercessão do santo irmão Aldo, que também os abençoa e realiza milagres na vida dos que creem. Meu irmão, que mensagem profunda sobre a fé contida no boletim desta semana. Que mensagem rica, que mensagem, irmãos, que toca a nossa alma. Você, meu irmão, você, minha irmã, que realmente está com seu coração apertado, a sua alma até mesmo triste, por estar passando por um momento delicado. Clame por este nome: Santa Avó Rosa, meu consolador. Santo irmão Aldo, meu pastor. Apresentem a ele a sua súplica, apresentem a ele o seu pedido, ele vai lhe atender, ele vai lhe abençoar, ele vai lhe ajudar. Não havendo nenhuma interrupção, pode ter certeza, você vai receber aquilo que pede. Então eu lhes digo, abra o seu coração para o santo irmão Aldo e para a Santa Avó Rosa. É a mesma coisa de abrir o coração para Deus. Não duvidem, creiam, confiem. A sua oração é atendida por estes santos poderosos.
Meu irmão, era esta a mensagem que eu tinha ao seu coração a respeito da fé em Deus. Você internauta, você ouvinte do programa Hora Milagrosa, que vai acompanhar a nossa reunião, não se desespere por nada. Não tenha medo. Seja perseverante, confiante. A luta vem, mas você vence. Lembre sempre daquele hino, irmão Aldo, precisamos do Senhor. Como precisa da Santa Avó Rosa. Tem uma letra de um hino também muito bonita que fala: o Consolador está aqui. Venha logo conhecer, está aqui. Realizando a obra de Jesus, nosso Senhor. Em nome de Deus Todo-Poderoso. Amém. Convido todos neste momento para que se coloquem em pé. Cantemos o hino, Hora Santa de Oração. Neste instante, convido todos então para fazer a sua oração. Orem, não tenham medo de falar com Deus. Apresente a Ele a sua oração. Apresente ao irmão Aldo o seu pedido e a Santa Avó Rosa também. Mas com um coração limpo, uma alma pura. Eles querem receber neste momento a sua oração. Podem orar. Amém.
Cantamos todos juntos o hino Glória e Louvor, de número 81. Agora eu irei orar, pedindo a bênção de Deus para todos. Mantenham firme o seu pensamento aos céus. Não se distraiam por nada. Oremos. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, chegamos ao término desta reunião de oração, onde meditamos na Tua mensagem, a mensagem do Santo Irmão Aldo, contida no boletim, trazida hoje pelo Conselho Deliberativo. Esta mensagem encontra-se nas Sagradas Escrituras sobre a fé em Deus. Meditamos e explicamos como é bom fazer a vontade do Senhor, para que possamos contar constantemente com as Tuas santas bênçãos. Nós Te adoramos imensamente, Pai. Primeiramente, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, principalmente cuidando de nós nesses dias difíceis na terra, neste momento de tanta turbulência e delicado, onde os homens não se entendem, mas o Senhor cuida de nós para não desesperarmos, para não desanimarmos, para não perdermos a fé. Te agradeço imensamente, meu Pai, por esta comunhão perfeita. Louvo e glorifico também o nome de Jesus, Senhor da vida, pagou o preço da nossa liberdade, moído, traído, para trazer a paz à humanidade e promover a felicidade dos céus. Jesus bendito, nós pedimos a bênção do Senhor neste momento, que o Senhor olhe por nós, e que derrame do alto céu, juntamente com o seu Pai, nosso Deus, a bênção gloriosa. A nossa Mãe Maria Santíssima, que clamamos tanto por ela, clamamos como mãe, como rainha dos céus, como santa poderosa, pedimos à Senhora Mãe, olha por nós, e nos abençoe cobrindo cada um de nós, os lares dos Teus filhos, as famílias, as crianças inocentes, os idosos, a multidão, as nações que clamam pela Senhora, como uma santa poderosa, por este momento de tanta dor e de tanta mortandade. Mãe, ajuda-nos a vencermos essas dificuldades, esses problemas. A Senhora com a Santa Avó Rosa são duas santas poderosas e Rainha dos céus. Consolador está aqui, como o próprio nome diz, Consolador, consolar as nossas almas. Querida Avó Rosa, olha por nós, olha por aqueles nossos irmãos que já têm uma certa idade,
que gostaria de estar reunido na tua santa igreja, participando das reuniões. Abençoa eles lá no seu lar, Santa Avó, juntamente com o irmão Aldo, grande profeta de Deus, que recebeu todo o poder nos céus e na terra, para guardar esta igreja e ouvir as petições do teu filho. Irmão Aldo, abençoe essas famílias, essas vidas, aqueles que estão no asilo, na casa de saúde, ou até mesmo no lar, impossibilitados de se locomover, de sair, devido a esta pandemia, esta enfermidade, que está assolapando o mundo inteiro, inclusive o nosso país, onde o Senhor tem milhares de filhos de Deus, em diversos pontos. Mas eu lembro também, irmão Aldo, dos nossos irmãozinhos, da região lá da África e de outros países. Cuida deles, abençoando, guardando, protegendo, e por misericórdia do nosso Pai, olhar pelo mundo inteiro, mostrando que ainda há uma oportunidade, e um caminho, que lhes mostra a verdade. Os nomes que estão nesta caixa de oração, estendo as mãos, mas quem dá a bênção é o Senhor, com a Santa Avó Rosa, todos os santos dos céus. Não sei o que te pede, ou o que estão pedindo. Alcance, ajude, atenda desde que for de justiça o pedido deles. Irmãos, recebam neste momento, assim como todos nós, recebamos também a bênção de Deus Pai, de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, do profeta Santo Irmão Aldo. Eu também, pastor da igreja, dou o meu abraço a todos os irmãos, acompanhado das bênçãos do Santo Primaz. Tenham paz e tenham vida. Amém. Uma boa noite de descanso a todos os irmãos, e até outra oportunidade. Fiquem com a avó. Amém.